A gente vai conhecer agora um pouco do congresso que vai acontecer de 13 a 17 de novembro aqui em Recife, Pernambuco. Eu vou falar em nome da Universidade Federal, né? Esse é um projeto de extensão que foi criado desde o começo do ano, pensando em tratar de um tema que ninguém quer falar, que é tabu, que é um mistério, que é a morte, né? Muita gente me procurou nesse congresso para querer mudar o nome, para me falar assim, Fernando, no Brasil não é comum usar o termo morte e tal. E eu continuei com esse nome já como uma estratégia de que provoque mesmo, porque o objetivo da universidade, dos jovens, também é começar a refletir um pouco sobre o que a gente já tem, o que a gente tem feito, como a gente pode melhorar. Então, meu nome é Fernando Gentil, quero falar com a professora Juliana agora, que está aqui comigo na chamada. Vou apresentar um pouco o site, mas quero saber é, sobre ela e sobre essa parceria que eu convidei. De cara, a gente está num contato 2 semanas e já avançamos muito no projeto, nessa parceria. Tudo bem, né, Juliana? Graças a Deus, tudo bem. Eu também estou muito animada. Já pesquiso há muito tempo sobre esse tema e vejo como é difícil a gente tratar um tema tão delicado e tão importante, né, o Fernando, sobre a morte, né? E É, é um tema muito importante de ser tratado. Ao mesmo tempo que importante, tentar trazer um pouco de leveza, um pouco de aspectos que são culturais, aspectos também que são técnicos, que são importantes, mas que são relevantes e que precisam ser tratados com o devido respeito e também com o devido cuidado com as pessoas, culturas e religiões. É assim que eu vejo esse tema. Eu trabalho com esse tema desde 2017. E é por aí que eu vejo o Congresso e estou muito empolgada em ter este primeiro Congresso no Brasil sobre esse tema. sobre esse tema. Então, o que eu vou fazer agora, né? Eu acho que é um convite. Hoje é dia 12 de outubro, a gente está aqui em pleno feriado, fechando algumas atividades, eu e a professora muito animados, e a gente quer estender essa nossa vontade, essa iniciativa, também para os estudantes de outros lugares. A gente, além de ter participação nacional, a gente tem participação internacional, mas antes de tudo é bom a gente deixar claro para a nossa casa, que no meu caso é o UFPE, e a casa da professora, que é o local de trabalho, a UFMG, para saberem o que vai acontecer, né, e da onde que vem a ideia. Eu sou professor de finanças públicas e a minha ideia é a sustentabilidade pensada para o setor público e para a governança pensada na relação que existe dessas entidades públicas com a sociedade, né, e como ela se organiza para atender diversos setores, diversas demandas, que não se limita somente a uma questão financeira, né? Então, a governança ela vai olhar para vários critérios e a gente vai obedecer um modelo no Brasil, que é o modelo do TCU, porém, a gente vai pensar no modelo, né? Porque eu tenho uma teoria para mim sempre que o serviço público ele é bem específico, né? Porém, eu me apaixonei pelo tema do cemitério porque eu posso escolher usar um serviço de educação ou não. Meus filhos vão estudar na escola pública ou não. Mas o serviço do cemitério ele é tão sensível que muitas vezes a gente não pode escolher, né? A maioria das pessoas não tem muita opção. A gente não é um serviço que o cidadão vai dizer assim, ó, esse serviço eu não vou usar nunca. Não é pelo contrário. Muitas vezes a falta de cemitério particular e a falta de acesso ao particular vai fazer com que todo mundo precise desse serviço e ele precisa de ser sustentável, ele não pode ter essa sua externalidade negativa, falta de sustentabilidade, uma marginalização tão grande. No período da pandemia, por exemplo, eu fiz vários estudos sobre a América Latina, inclusive com uma tese de uma orientanda de doutorado, e a gente analisou que o Brasil foi um dos países que mais incentivou as empresas.
só que incentivou empresas que já iam ter o seu faturamento aumentado. Por exemplo, o pessoal que vende álcool em gel, material hospitalar, material para atendimento da Covid. E outras que não iam ter faturamento nem apoio, não tiveram ajuda, e pior foi o cemitério e os crematórios que não tiveram nenhum apoio nesse período e tiveram que continuar com atividade muito intensa, e mesmo passando na televisão todo dia caso de morte, caso de cemitério lotado, sem lugar no cemitério, aquela confusão toda, né, ainda assim continuou sendo um serviço invisível. E são famílias, né, maioria são empresas familiares, são pessoas dedicadas que muitas vezes não tiveram pausa um segundo durante a Covid e que continuam fazendo parte de um setor conhecido como setor invisível, sendo que a gente pode considerar hoje em dia um serviço básico, como a saúde e educação, vai ser esse serviço funerário, porque não é uma escolha. Sem esse serviço, as coisas não funcionam. Então, fica aí, né, a origem do Congresso, de colocar espaço para discussão, e eu vou colocar para vocês aqui o que a gente tem de palestras para os estudantes interessados, temas relacionados, e que quiserem participar de alguma maneira que possam fazer a sua inscrição. A gente tem espaço aqui na Universidade Federal de Pernambuco para 200 pessoas, mas o Congresso já tem crescido tanto que eu vou ter até que controlar essa assistência para a gente não deixar ninguém de fora. Então, a primeira página que está aí é o lançamento da agenda de grupo de pesquisa. Então, a Juliana, comigo, né, a gente já se colocou para um grupo de pesquisa de governança de cemitério e negócios relacionados com a morte, com todo respeito aos antecedentes, às pessoas que já pesquisam nessa área e tratam com o setor do luto, o setor funerário, né? O objetivo de colocar esse tema foi muito mais para a gente criar curiosidade, despertar uma atenção para essa temática, e essa agenda a gente ainda está discutindo para montar áreas diferentes, né? Considerando que ela é de biossegurança e eu sou de financeiro, pensando aí que as finanças vão ser necessárias para tudo, e isso pode justificar investimento nessa parte de biossegurança. Aqui é para vocês conhecerem, professora Gina Garcia, é uma doutora da UABC, lá do México. Ela vai apresentar dentro das 14 regiões mexicanas, 28 pratos doces e 28 pratos salgados, como uma opção de empreendimento sustentável para a gastronomia aqui do Brasil. Então ela falou, Fernando, eu quero apresentar, porque vai ser a possibilidade de um restaurante aí querer explorar o Dia dos Finados para fazer um menu especial para os finados. Então ela vai deixar o material já preparado e isso vai acontecer como atividade do evento também. A Gina, ela é da UABC, né, do curso de gastronomia. A gente fechou agora, eu e a Juliana, esse primeiro concurso Luto Consciência. Então, a primeira edição, a gente vai fazer um vídeo especial para ele, mas é para que a gente receba trabalhos, iniciativas de práticas desse setor que tem que ser incentivado, né? Inovação, inclusive, considerando as novas gerações, para acontecer uma quebra desse paradigma de não se falar sobre isso. Então, aqui está o local onde vai ser presencial o congresso, né? Algumas atividades, elas estão sendo colocadas no YouTube. Se vocês clicarem aí, sempre Saiba Mais, vai para o nosso canal do YouTube. A gente está entrevistando várias pessoas do setor, né? E o objetivo vai ser revelar um pouquinho da experiência do setor. Aqui conheça nossos parceiros, porque esse primeiro congresso, ele só foi possível por conta do patrocínio. A gente vai ainda fazer um vídeo em agradecimento e mostrando os produtos para todos os que colaboraram. A gente já teve apoios muito importantes até agora, né? A gente não está no edital do CNPq, não está com a ajuda do Ministério da Educação de nenhuma maneira, né? Então, a gente está contando aí com o setor mesmo que está recebendo a gente só tem a agradecer por isso. A gente tem uma edição especial da revista de Informação Contábil, que ela tem parceria com Portugal. Essa edição especial a gente está fechando, agora alinhando,
eu já fiz o referencial, já conversei com o editor-chefe, que é o professor Jonas, que está recebendo isso aí com o maior cuidado para a gente ter essa primeira edição dos cemitérios e os negócios relacionados com a morte, numa edição especial. Depois, a parceria da Prefeitura do Recife. Então, isso é uma atividade dentro do evento, que a gente vai ter aí um passeio guiado nesse cemitério, que é o Cemitério Santo Amaro. Em Recife também tem uma iniciativa privada, que é o Recife Mal Assombrado, que não se confunde com a atividade da Secretaria de Turismo do Recife, porque Recife Mal Assombrado é um grupo que está explorando questões históricas de Recife, fazendo festas do Recife Mal Assombrado, tem passeio guiado, tal e tal, mas no nosso caso específico vai ser com a Secretaria de Cultura, porque eles apresentam vários pontos da cidade, mostrando mistérios da cidade para o público jovem conhecer exatamente essa questão histórica, cultural da cidade. Essa primeira apresentação vai ser a abertura do evento, negócios relacionados com a morte, experiências da Colômbia, com a professora Leide Torres, né? Ela já está vindo para cá de Popayán, Colômbia. É uma pessoa que já fez treinamento para essa área de funerária, e vamos discutir um pouquinho com ela. Depois tem o professor Eduardo Martinez, que é da Universidade de Guadalajara. Níveis de mortalidade e baixa arrecadação de impostos. Então, assim, toca numa situação bem interessante, até porque a gente tem pensado muito em base de dados para apresentar resultados desse setor, tendências, informações mais concretas, que é muito carente sobre informações. Então, o professor aí já tem feito umas discussões comigo para ver a partir da onde a gente vai verificar isso, né? Quais são os primeiros temas que a gente vai atacar. Aqui, lei de prevenção ao suicídio e obrigação na administração pública. A Luciana Oliveira é uma professora, ela está em Londres e muitas vezes ela está em Brasília, mas ela tem um escritório em Londres de contabilidade e ela trabalha diretamente com um projeto de prevenção ao suicídio, né, que não é um tema que a mídia, né, tem esse protocolo de não comentar, então acaba sendo pouco divulgado e tem que ser divulgado essa prevenção para que isso não ocorra no momento pós-Covid. E quanto custa morrer? Jamile vai apresentar uma análise do mercado funerário de Recife, pensando numa média de preços praticadas, né, por esse setor. Aqui, a loira do cemitério do Bonfim, a professora Juliana, né, vai falar de investimentos em biossegurança cemiterial, aí muito contente pela parceria. Depois tem línguas de sinais e atendimentos humanizados para serviços funerários. Aqui também, gente, é só avisar vocês que a gente tem uma limitação e para quem for se inscrever para essa língua de sinais, tem que fazer a inscrição. Eu já vou colocar aí o link para vocês mandarem um e-mail, porque eu vou ter vagas limitadas. Vai ser um curso de 6 horas, 3 horas na segunda e 3 horas na terça. Caso haja mais demanda, eu estou procurando mais pessoas que possam trabalhar voluntário com a gente nesse primeiro curso, tá? Depois, planejamento de infraestrutura municipal de cemitérios é exatamente isso, pensar como aparece dentro do plano de governo de cada político, numa estrutura de plano plurianual, PPA, como está sendo pensado o cemitério. Né? Então, a gente fala muito de objetivo de desenvolvimento sustentável e da parte financeira, como eu vou alcançar esses objetivos dentro do objetivo da cidade, que aí entra essa parte de governança e de ação pública através do PPA. Depois, o Marco Luz vai apresentar o caso de Recife, né, iniciativa de governança, e vai falar sobre a implementação do plano de governança aqui em Recife. Aqui, a preservação do cemitério histórico na construção de cidade sustentável é Poliana. A professora vai falar na parte mais histórica a importância de se fazer uma fiscalização para a conservação desses bens públicos, né? Então, ela fiscaliza exatamente essa parte de tombamento. Depois o professor Raimundo Nonato vai falar de negócios sustentáveis, dimensão econômica, social, ambiental e governança. Ele é especialista nessa parte de ODS do viés que as empresas têm que ter atualmente, né, preocupadas com isso.
E aí ele também vai trabalhar com esse segundo painel, que é transformando desafio em oportunidade, sustentabilidade e objetivos de desenvolvimento sustentável, pensando nesse setor funerário. Depois a gente tem planejamento sucessório patrimonial, que é falar um pouco das heranças, né, essas empresas familiares, como elas estão se organizando para a sucessão patrimonial. Isso é um tema bastante comum, porque muitas vezes a empresa não se planeja, acaba acontecendo a situação de partilha de maneira desorganizada e o negócio até fecha. Então, são muitos comuns esses casos. Depois, o tarifa de cemitérios, o que é isso? É o Tarcísio Leite, o diretor financeiro da Enlurb, da Prefeitura do Recife, que vai comentar a importância dessa tarifa, como acontece essa gestão, e ela que acaba permitindo uma manutenção, uma limpeza, uma restauração dos cemitérios, né? O passeio guiado é com o Braulio. Esse Braulio, esse professor, ele ganhou um prêmio recentemente no Rio de Janeiro, como inovações no turismo, e ele tem um passeio guiado lá no cemitério de Santo Amaro com a gente. Depois o Denis Lara vem para cá também, vai falar dos seguros funerários. E potencialidades e limites do turismo, é uma professora de turismo daqui da UFPE, Isabela Andrade, vai tratar dessa temática, né? Depois a gente tem a Juliana Vieira, que é consultora, palestrante, mentora, vai falar sobre esse negócio, né? Pequenas gentilezas, grandes negócios, falando desse acompanhamento, do treinamento para funerárias. Finanças internacionais, cemitérios sustentáveis. O Godin, ele vem do México, vai tratar sobre essa temática. Atenção ao usuário é muito mais uma palestra sobre atendimento funerário, né? Com enfoque humanista, é Vitória Pino. Depois, com que roupa eu vou? É Fátima Silva, do curso de moda e design, que vai tratar dessa vestimenta, né, dessa cultura que existe e que isso também gera, de alguma maneira, um mercado, um negócio por conta dessa necessidade de vestimenta. Governança de cemitérios e festividades do México, Laura Margarita, ela uma seleção de vários produtos e economia que se gera através do Dia dos Finados e a cultura mexicana, né? Trazendo através de números, dados, o reflexo na economia. Educação financeira, Gislaine Menezes, a educação financeira para a melhor idade, pensando no planejamento financeiro, na importância do pagamento do plano funerário, de outras questões que tenham a ver com a educação financeira, né? Porque aí a gente, dentro de educação financeira, a gente também pode pensar na inclusão digital, né? Porque esse foi um tema bem polêmico, inclusive no momento da Covid, onde a maioria das pessoas aposentadas elas tinham que fazer tudo pelo celular. Mas não existe muita iniciativa, né, pelo menos para parte das universidades, para um problema tão próximo da gente, que é o pessoal da terceira idade conseguir acesso na parte financeira utilizando esses recursos, e às vezes eles acabam vítima dos familiares por não saber usar essas tecnologias, né? Então a palestra também alcança um pouco sobre isso. Processo de luto PET, crematório e tendências. Então essa é uma inovação que cada vez cresce mais, vai ser apresentada pelo Glebinho Amorim, que é empresário do Grupo Amorim, diretor executivo, e tem mais de 20 anos de experiência, então ele vai ter lugar de fala sobre expectativas desse mercado. Eu vou falar de regulação para funerárias em Recife, né, falando um pouco da reserva, né, que tem que ser feita, a reserva de solvência e o cuidado financeiro para a venda de planos funerários e o regulamento, o que existe de regulação em Recife propriamente dito. Então, acabei a minha apresentação, né? Passo a palavra para a professora para fazer a consideração final e fica o convite para os alunos da Bahia, dos outros estados, né, que queiram participar a nível nacional e internacional, e com muito carinho também já para a UFMG e para os alunos de Minas Gerais. Muito boa apresentação. É muito satisfatório ver todas essas pessoas apresentando
diversos temas diferentes em relação à morte e a questão do investimento em todos esses setores. O meu trabalho aqui na UFMG e em Minas Gerais já é bem difícil, porque a gente não consegue tanto apoio, apesar é um setor, como a gente pode dizer, solitário e que necessita de muito trabalho. Mas já tem um viés um pouco mais para o lado ambiental, onde é necessário cuidar desse solo, desse ambiente, aonde as pessoas, né, são para onde a gente leva os nossos entes queridos, a gente leva as pessoas que ali faleceram. E quanto custa cuidar deste ambiente? Porque a gente enterra as pessoas, a gente sepulta as pessoas ou coloca em cemitérios verticais, faz todos os as nossas cerimônias, mas não pensa o que a gente está colocando ali em termos ambientais. E quanto custa cuidar disso? Porque hoje já existem normas em relação ao cuidado disso. Norma não é lei, não é, mas já é um pré-requisito para uma lei. Então, já é um alerta para uma lei, ou já é um alerta para, ops, o ambiente está aqui gritando. Então, existem doenças que vêm aí em função de não cuidar de um meio ambiente. Todos nós sabemos disso. Então, temos que tomar cuidado. E tem um outro enfoque muito importante que eu trabalho, que é a questão patrimonial. Quantos cemitérios maravilhosos nós temos. E aqui em Belo Horizonte, poucas pessoas conhecem o cemitério do Bonfim, que é esse que está no título da palestra que eu vou dar. Ele é patrimônio histórico de Belo Horizonte. O pessoal do design, do curso de design de Belo Horizonte, eles têm uma matéria que é um semestre inteiro dentro do cemitério, gente, para estudar cada estátua. Temos obras ali de artistas renomados. São mausoléus maravilhosos. Eu convido vocês a fazerem um tour virtual pelo Google e conhecerem as estátuas que existem ali. É simplesmente maravilhoso. E ali existe uma lenda da Loura do Bonfim. Convido a que façam a inscrição no congresso para conhecer a Loura do Bonfim, que não sou eu. Eu posso a Loura, mas eu não sou a Loura do Bonfim. Mas existe uma história por trás disso tudo. Uma história antropológica. Não estou banalizando a seriedade do meu tema, mas sim trazendo à tona a questão antropológica, a importância que eu dou à religião, cultura, ao respeito à sociedade. Como tratar o meio ambiente sem desrespeitar as pessoas e a crença das pessoas, sem desrespeitar a religião dessas pessoas. E quanto custa isso? Esse é o meu desafio para esse congresso. Então, eu fico muito feliz de estar trabalhando com o professor Dr. Fernando Gentil. Foi uma parceria que em 2 semanas assim, casou perfeitamente, porque somos áreas distintas, mas que se complementaram muito bem. E às vezes, né, nessa vida, a gente não precisa conhecer uma pessoa tanto tempo, anos, e não tem ideias que se casam. E às vezes uma pessoa que você conhece em 2 dias, as ideias se casam e tudo funciona. E foi mais ou menos assim a nossa história, né, professor? Então, assim, eu estou muito feliz, orgulhosa, me sinto honrada de estar fazendo parte dessa história do primeiro congresso e, mais ainda, para o segundo congresso, que vamos estar ainda com mais ideias para ele.
mas esse primeiro congresso está assim, Vai com ser muito. muita coisa interessante. Muito obrigada por me ouvirem. Espero É. ter sido sucinta e clara. A honra é toda minha. Estou muito contente também, professora. Vamos seguir com esse ânimo, com essa energia. E eu acho que esse vídeo ele encerra assim, né, com a nossa convite e deixando claro que é uma iniciativa que não acontece se não tiver aderência dos estudantes. E isso já está acontecendo. A professora já está organizando uma viagem. Tem pessoas indo de ônibus, de moto, vão passar pela Bahia, vai vir um grupo da Bahia também. Então a gente conseguiu alcançar que é o que é mais importante para a gente, né? Que é multiplicar o conhecimento, trazer os estudantes para perto, motivados por ações como essas. E eu estou muito contente. Espero que você conte com a gente e que os alunos se sintam também assistidos e bem-vindos aí para o nosso projeto, certo? Claro, o esforço aqui está sendo enorme. São quase 20 horas, né, de viagem de Belo Horizonte para Pernambuco. Estão todos animados. Aqui tem um grupo indo de moto, outro grupo indo de carro, um grupo indo de ônibus. E a gente vai querer ver E os de avião comentários também. aí. Vamos pedir para eles fazerem uma lista aqui dos comentários, que vai ter que ter vaga para todo mundo que sobe no meio do caminho também. Um abraço, professora. A gente segue aí com o trabalho. Já já a gente explica o prêmio, né? Sim.